A primeira vez que entrei naquela casa antiga senti um calafrio inexplicável, como se um olhar invisível estivesse cravado em mim. Meus pais disseram que era só o frio de uma casa vazia, mas algo mais parecia errado. Era uma antiga mansão vitoriana, com escadas estreitas, janelas altas e um silêncio denso que preenchia todos os cantos, como se a casa estivesse segurando a respiração. Meus pais mal podiam acreditar na sorte de encontrarem um lugar assim por um preço tão baixo. Ela tem personalidade, diziam. É charmosa. Mas eu sentia um peso, uma presença não dita que parecia estar logo além do alcance da visão. Nos primeiros dias, nos concentramos em desfazer as malas no térreo e nos quartos, mas o sótão ficou para o final. Desde que nos mudamos, sentia uma estranha atração por ele, embora não soubesse dizer o porquê. Talvez fosse a ideia de descobrir algo desconhecido, algum segredo guardado pelos antigos moradores. Meus pais me avisaram para ter cuidado com as escadas. Elas eram estreitas e íngremes, quase como se tivessem sido projetadas para manter as pessoas longe. Em uma tarde fria, enquanto meus pais estavam fora resolvendo algumas coisas, decidi explorar o sótão. Subi as escadas rangentes e empurrei a porta devagar. O ar estava carregado de poeira e decadência, e as sombras pareciam mais densas, quase opressivas. Fios de luz entravam por uma pequena janela, formando sombras longas sobre baús antigos e móveis cobertos. O silêncio era palpável, pesado, quase como se estivesse à espreita. No canto mais afastado do sótão, encontrei uma caixa pequena, mas intricada, coberta por estranhos entalhes que pareciam se contorcer sob a camada de poeira, quase vivos. Os símbolos pareciam vinhas retorcidas, e embora nunca tivesse visto nada assim, pareciam vagamente familiares, como algo que eu havia visto em um sonho meio esquecido. A madeira escura tinha uma coloração avermelhada que lembrava sangue seco. Senti uma compulsão estranha de tocá-la, de descobrir o que havia dentro. Conforme me aproximei, o ar ao meu redor ficou mais frio, como se a caixa estivesse drenando o calor do ambiente. Minha pele se arrepiou, um formigamento que aumentava a cada passo. Tudo dentro de mim dizia para sair dali, fechar a porta e descer as escadas, mas eu não conseguia desviar o olhar. Minha mão se moveu quase sozinha, tocando a tampa entalhada. Quando a abri, uma onda de pavor tomou conta de mim, intensa, tirando o ar dos meus pulmões. Dentro, sobre um pedaço de tecido antigo e desbotado, havia um espelho. Era pequeno, cabia na palma da mão, emoldurado por um metal escuro com os mesmos entalhes retorcidos nas bordas. Mas era o vidro que capturou minha atenção. Mesmo empoeirado, parecia não refletir apenas o meu rosto. Era como se fosse um vazio, uma escuridão sem fim. Eu olhei fixamente, sentindo um desconforto, quase como se algo dentro do espelho quisesse me puxar para dentro. Toquei as bordas, sentindo um formigamento nos dedos, e o ar ao meu redor ficou espesso, opressivo. Coloquei o espelho de volta na caixa, fechei a tampa e recuei, um arrepio correndo pela minha coluna. O sótão estava mais frio agora, e o silêncio era quebrado apenas por um leve rangido, como algo se movendo na escuridão. Desci as escadas apressadamente, tentando colocar o máximo de distância possível entre mim e aquela caixa. Me convenci de que era apenas um objeto antigo, algo esquecido pelos antigos donos, mas o sentimento de ter despertado algo não me deixava. Naquela noite, deitada na cama, ouvi um som. Um arranhar quase imperceptível, quase como se fosse imaginário. Segurei a respiração, tentando ouvir melhor, mas o som cessou. Me convenci de que era apenas a casa velha se acomodando. Mas quando finalmente adormeci, fui assombrada por sonhos de sombras rastejando pelas paredes e mãos geladas me puxando de volta ao sótão. Acordei com uma sensação inquietante de que estava sendo observada, mas o quarto estava vazio. Já quase dormindo novamente, vi algo no canto do quarto. A caixa do sótão, meio escondida nas sombras. Meu sangue gelou. Eu sabia que não a havia trazido para o quarto.
Com o coração disparado, alcancei a caixa e a puxei para perto. O espelho estava ali de novo, sua superfície escura e profunda. Quando o ergui, vi meu próprio rosto refletido, mas algo estava errado. Meus traços pareciam distorcidos, como se algo estivesse me observando de dentro. E então, no reflexo, vi uma figura. Alta, escura, com o rosto obscurecido, mas os olhos brilhantes e penetrantes. Girei rapidamente, mas meu quarto estava vazio. Quando olhei de volta para o espelho, a figura havia sumido, mas eu ainda sentia sua presença, como se estivesse sendo vigiada. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de sombras e sussurros. A cada noite, o som de arranhões se tornava mais alto e a figura no espelho se tornava mais nítida. Não se escondia mais nas sombras. Estava bem atrás de mim, tão perto que eu podia sentir o frio irradiando do seu corpo. Não havia como escapar. Mesmo quando eu fechava os olhos ou me olhava em qualquer superfície refletiva, lá estava ela, esperando para me puxar. Em uma noite, quando o arranhar ficou insuportável, decidi levar o espelho de volta ao sótão. Determinada a acabar com aquilo, o coloquei no chão e o atirei contra as tábuas, estilhaçando-o em pedaços. Por um momento, o silêncio tomou conta e senti um alívio, mas logo os fragmentos começaram a se mover, formando uma sombra alta e magra, com olhos como carvões em brasa. Ela sorriu para mim, um sorriso grotesco e zombeteiro, e eu senti uma mão gelada pousar em meu ombro. "Você não pode se livrar de mim", murmurou, em um tom áspero. "Eu sou parte de você agora." Eu gritei, recuando, mas a sombra me seguiu, seu rosto contorcido em um sorriso terrível. Foi então que percebi que nunca mais estaria sozinha. Ele havia me marcado, e não havia como escapar.